você, assim como eu, achou uma atrocidade o Maduro ter ganhado, com certeza, na hora que você viu a sua pós-vitória, você deve ter ficado mais irritado ainda. Porque o Maduro chegou e disse que as eleições foram realizadas de forma exemplar, segundo ele, na declaração depois de vencer, né? Como as eleições são exemplares na Venezuela. E o pior é que isso nem é mentira, ele realmente disse isso. Los asuntos internos de ningún país. Y cuando hubo el debate que Donald Trump denunció que le robaron las elecciones, nosotros nos metimos en eso. Dijimos que hagan esto, que hagan aquello. Ese es un rollo de ellos. Un asunto interno de Estados Unidos que resolverá. Así que eso es lo que pido como presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Respeto a la Constitución, a los poderes públicos y a la vida soberana de Venezuela. Las convocamos, se realizaron de manera ejemplar y puedo decir ante el pueblo de Venezuela y ante el mundo: soy Nicolás Maduro Moro, presidente reelecto de la República Bolivariana de Venezuela, y voy a defender nuestra democracia, nuestra ley y a nuestro pueblo. Sistema eleitoral. Vocês viram, né? Nicolás Maduro citou o sistema eleitoral dos Estados Unidos e o caso do Donald Trump, que vocês lembram lá que Donald Trump tinha perdido as eleições, né? E as pessoas ficaram revoltadas, falando que tinham sido uma fraude e outras coisas nesse sentido, né? Só que são dois casos totalmente diferentes. Uma que a gente tem um país que é reconhecido pela sua democracia e outro que é reconhecido pela sua ditadura. Então, como que os outros países não vão interferir? Sendo que o próprio povo da Venezuela pede uma interferência, sendo que o próprio povo da Venezuela pede que os países fiscalizem. Como que os outros países não vão interferir, né? Mas Nicolás Maduro ignora todos esses fatos, ignora tudo o que aconteceu, e o que todo mundo esperou que fosse acontecer na Venezuela foi o mesmo que aconteceu na Argentina, onde a gente saiu de um governo que era ruim. Não era um governo ditador, mas o governo de Alberto Fernandes era um governo que ninguém gostava. Ou seja, todo mundo pensou que na Venezuela, dessas eleições, ia acontecer a mesma coisa. Os venezuelanos iam se livrar dessa ditadura tão terrível que aconteceu contra eles, né? Só que não foi bem o caso. A gente viu a indignação das pessoas, até mesmo dos venezuelanos que estavam lá na própria Argentina. E foi mais ou menos o seguinte, dá uma olhada. Assim como a Argentina foi livre, a Venezuela será livre em nome de Deus. De mi país, no me quiero ir, yo no me quiero ir. Así como Argentina fue libre, Venezuela va a ser libre también. En el nombre de Dios, yo creo en Dios. Libertad, 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 carajo, libertad. ¿Cuántos años tenés? 27 años. No sé qué es democracia, yo no sé qué es democracia. Vivi em mentira e vai cair, já caiu. Vocês viram o que ele falou, né? Eu não sei o que é uma democracia, eu vivi com mentiras. Esse caso, esse cara é um venezuelano, né? Que ele foi pra Argentina. E ele fala, como a Argentina conseguiu se livrar também disso, no nome de Deus, a gente vai conseguir se livrar disso também. Ou seja, a gente quer uma liberdade. Foi mais ou menos o que ele disse. Eu não vou falar outra palavra, não, né? Porque vocês já sabem, mas dá uma olhada. E assim como a Argentina, Venezuela vai ganhar, vai ganhar. E vai cair. Vocês viram, né, gente? Vocês viram o quanto a situação e o quanto as pesquisas, o quanto as pessoas mostram que na prática o que estava no sistema eleitoral da Venezuela, o que segundo o conselho eleitoral deles decidiu que Nicolás Maduro ganhou, foi porque teve uma série de outras questões que mexeram no meio disso, como por exemplo o fato de que as pessoas que estavam fora daquele país, que somam milhões, não puderam voltar. Porque se as pessoas puderem voltar, de certa forma ia ser mais difícil ainda esconder quanto isso foi um golpe,
Porque assim, a partir do momento que você proíbe pessoas que são do seu país de votar dentro dele, sendo que elas estão fora, isso aí já se trata como um golpe, já tem que falar desse jeito, porque assim, é uma coisa que foi horrorosa. As eleições na Venezuela foram cheias de atrocidades do início ao fim, ou seja, tanto de perseguição a opositores, que todo mundo viu que foi bem na cara mesmo, quanto até mesmo, né, Maduro declarar que ia dar um banho de sangue caso ele não ganhasse. Isso é uma democracia? Que tipo de presidente fala isso em uma democracia? Pois é, democracia eu acho que é uma das últimas coisas que é, né? E assim, logo depois da sua vitória, outra coisa que foi questionada também sobre Maduro foi o sistema eleitoral do Brasil, tá? Que na verdade, segundo ele, se chateou por não ter mandado, né, os seus fiscalizadores. Pois é, Maduro está exigente com o Brasil, né? E mesmo assim, o Lula ainda continuou passando pano para ele e até hoje e até agora não vimos nenhum depoimento de repúdio do Brasil, né, gente? Dá uma olhada só nisso aqui. Auditoría. Que nadie se moleste en el mundo, porque en estos días lo dije, en relación a un país y se molestaron. El Tribunal Electoral de Brasil se molestó, pero yo dije una verdad. ¿Dónde hacen 16 auditorías? En ningún lugar. En Estados Unidos hacen auditoría. En Estados Unidos revisan el voto máquina por máquina. El expresidente Trump denunció que hubo un fraude contra él. ¿Revisaron las máquinas? ¿Revisaron algo? Sencillamente CNN dio el resultado y ese es porque no tiene organismo electoral. 16 auditorías. Vocês viram, né? Críticas que o Maduro vem fazendo, principalmente a sistemas de outros países, né? Como, por exemplo, o Brasil, e como ele gosta de atacar os Estados Unidos. Mas você já se perguntou com certeza como é que funciona o sistema eleitoral da Venezuela, como é dividido esses votos, já que o Nicolás Maduro disse que o seu sistema é tão seguro e tão correto, né? O sistema da Venezuela funciona mais ou menos o seguinte, tá? O sistema de votação da Venezuela usa urnas eletrônicas como comprovantes de papel. O eleitor, ele vota eletronicamente e depois a comprova impresso em um fiscal. Ou seja, ele vai lá, vai votar na urna, né, que é eletrônica, e vai imprimir um papel em quem foi o candidato que ele votou, tá? Tem identificação de biometria, tá, para evitar fraudes, utilizando tecnologias biometria como impressão digital. E no dia que é feita a votação, é um dia de feriado aí nacional, tá? Tem também, o voto não é obrigatório, tá? Para votar é preciso estar ao menos então 18 anos, e o voto não é obrigatório em todo o país, tá? Transparência e supervisão. Como funciona? A Comissão Nacional de Eleições, ou seja, que supervisiona esse processo eleitoral na Venezuela. Só que aquele seguinte, né? Quem supervisiona, quem tá fiscalizando, é a esposa dele. É isso. Democracia. Vamos lá, né? Apuração. A apuração dos votos é realizada comparando os comprovantes de papéis com o registro eletrônico. Pois é, então para fiscalizar o voto, segundo eles, na Venezuela, é pegar o papelzinho e comparar com quem votou. Então, resumindo, demoraria horas para isso acontecer, né? E o resultado saiu tão rápido. Mas assim, né, vamos continuar o sistema eleitoral da Venezuela. No último turno, a eleição presidencial é feita em um turno, ou seja, o candidato que obter mais números de votos é eleito. Então, resumindo, não tem aquela coisa igual no Brasil, tá pareado, igual se tivesse mais ou menos igual tem na Venezuela no Brasil. A gente ia ver que estaria indo para o segundo turno, tá? Sempre que no Brasil tem primeiro e segundo turno. Se chegou muito próximo, vai para o segundo turno. Na Venezuela, não. Conseguiu nem que seja 2% de voto a mais, ele já está eleito, porque só tem um turno, né? O sistema eleitoral da Venezuela é um pouco diferente, mas não significa que ele seja correto, tá, gente? Isso aí não prova nada, tem impresso que simplesmente o seu voto foi correto, né, gente? Após vitória, o Maduro ele disse que o sistema eleitoral é de alta confiança, né?
Primeiro discurso após as eleições, o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, ele voltou a elogiar o sistema eleitoral do país, que classificou como de altíssimo nível de confiança, segurança e transparência. Ou seja, usou várias palavras para confirmar o quanto o sistema eleitoral da Venezuela é livre de fraudes, né? A fala aconteceu em um comício para apoiadores, tá? Realizado pelas primeiras horas na segunda-feira de 2024 em Caracas. Eu não vou nem terminar de ler para vocês, porque vocês já sabem o que vem. É que nós fazemos milhares de auditorias, somos um país democrata, somos incríveis, somos a democracia em pessoa, e aí vai ficando cada vez pior. Se eu for ler para vocês, que é 50 minutos de ladainha dele falando a mesma coisa, né, gente? Só que teve um outro BOzinho com o Nicolás Maduro, tá, gente? O que acontece? O Maduro foi mais ou menos o seguinte, tá? Vou mostrar pra vocês. O Maduro, ele comprou a briga com o Brasil e revela a divisão no Foro de São Paulo. E as pessoas estão falando sobre isso. Gazeta e toda a sua programação são sustentados por seus assinantes. E se ninguém é convidado a assinar, você sabe o que acontece com o negócio. Por isso, assine a Gazeta do Povo. O link está aqui no QR Code na tela e também na descrição. Na Venezuela se aproximando, estamos vendo Nicolás Maduro e Lula tendo uma DR em público. Na semana passada, Lula havia declarado que respeitaria o resultado das eleições da Venezuela e que lá havia democracia. Ainda que em 2023, essa tal democracia que Lula adora mencionar, de acordo com o presidente petista, seria relativa ao comentar o regime venezuelano. Nas palavras do petista, abro aspas, a Venezuela tem mais eleições do que o Brasil. O conceito de democracia é relativo para você e para mim. Eu gosto de democracia porque é a democracia que me fez chegar à presidência da República pela terceira vez. Fecho aspas. O Lula parte de um conceito relativo não só da democracia, e isso não é novidade, né? Mas também de liberdade e justiça. Não é novidade para absolutamente ninguém. O que tem de novo nessa relação entre tiranos é a troca de farpas entre Lula e Maduro. Tudo começou quando Maduro declarou durante o evento que, caso viesse perder as eleições venezuelanas, haveria, abro aspas, um banho de sangue. As palavras do ditador venezuelano foram as seguintes, abro aspas, o destino da Venezuela no século XXI depende de nossa vitória em 28 de julho. Se não quiserem que a Venezuela caia em um banho de sangue, em uma guerra civil, produto dos fascistas, garantamos o maior êxito, a maior vitória da história eleitoral do nosso povo. Fecho aspas. Bom, facilmente essa fala poderia ser creditada ao próprio Lula, que até hoje se refere à gestão anterior do ex-presidente Jair Bolsonaro como uma era de fascistas e genocidas. E como são próximos... É bom lembrar esse fato, era de fascistas e genocidas, né? Só prova o quanto o governo Lula não sabe de história, porque para chamar o governo Bolsonaro de fascista e genocida, tem que, no mínimo, entender um pouco de história para saber qual o significado desses dois nomes, pelo menos de fascista, né? Para não cometer nenhum erro. Porque, assim, governo Bolsonaro, fascista, tá meio errado essa coisa, não, gente? Porque, assim, até onde você lembra, o fascismo ele é outra história totalmente, completamente diferente do que o governo Bolsonaro foi. Aliás, se aproxima muito mais de governos que são de esquerda do que governos que são de direita, né? Mas o que acontece? O Maduro ele comprou essa briga, mesmo após o Lula passar pano para ele, falando que não ia falar nada sobre as eleições e que aceitava o resultado da Venezuela. Mesmo após o próprio Lula fingindo demência sobre o que estava acontecendo, o Maduro ele resolveu continuar com essa briga e atacar o sistema eleitoral brasileiro. Então, o que a gente está vendo? O Maduro descendo o pau no sistema eleitoral brasileiro, falando que o sistema do Brasil não presta e provavelmente até chamando de forma indireta as eleições do Lula de duvidosas, né? E o que a gente vê é que o Lula está aceitando isso como se nada estivesse acontecendo, como se fosse apenas mais um dia livre, leve e solto como o outro. Não tem nem explicação o quanto o Brasil está sendo omisso com esse fato da Venezuela e fingindo demência sobre todos os fatos possíveis que estão acontecendo lá, né? Todas as atrocidades que estão acontecendo e se mantendo apenas em sigilo. Enquanto o Nicolás Maduro está aqui, ó, batendo em cima do sistema eleitoral brasileiro, criticando
Até mesmo o STF brasileiro, que aliás também não se pronunciou sobre nada, porque a gente sabe que quando é outros temas o STF se pronuncia assim de um dia para o outro, pede pronunciamento, mas quando é o caso de um ditador que chega, critica o sistema eleitoral do país, critica um órgão do país, todo mundo finge demência e não fala nada, né? Isso é incrível, gente. Eu acho incrível uma coisa dessa, né, gente? E o que acontece? O Pavinato sempre tem uma fala na ponta da língua e dessa vez ele fala sobre Lula mente ao dizer que Mercosul está unido. Gente, a última coisa que o Mercosul está unido é agora, né? O Mercosul está dividido pra caramba, primeiro porque assim, a gente tem um conflito muito grande entre as ideologias dos países, ou seja, tem país que é de esquerda, tem país que é de direita, tem gente que não quer nem participar mais do Mercosul. E tá um caos por completo, porque assim, o Mercosul dessa vez que foi feita a reunião foi no Paraguai, normalmente é no Uruguai que acontece. Mas vamos ver aqui o que o próprio Pavinato disse sobre o tema. O TF faz no Brasil é democracismo. A gente pode cunhar. É uma democratite, é uma doença. É isso mesmo. É o democracismo, se tem alguma coisa democrática. Agora, como é que pode, Bruno Musa? O Lula fala... Nossa, é mentira assim na caruda. Cúpula do Mercosul. Os 3 países principais do Mercosul, para quem não sabe, são Brasil, Chile e Argentina. E tem um membro rotativo, que né, a bola da vez agora é a Bolívia. Aí ele fala que a cúpula do Mercosul, que é Brasil, Chile e Argentina, está unida contra falsos democratas, quando um dos 3 do triunvirato do Mercosul está falando que o Lula, sem citar o nome dele, não, e citando também nas entrevistas, está solapando a liberdade de expressão no Brasil, ou seja, ele mente na Mercosul que o Mercosul está unido, quando na verdade o Mercosul não está unido, tanto é que Milei não foi para lá. Não foi para essa reunião para ouvir mentira do Lula? Não, ele preferiu se reunir com o Bolsonaro, com o Tarcísio e falar a verdade. É isso. Porque o que o Lula e o STF fazem... E com certeza, vocês viram que o Milei ignorou o fato do Mercosul. E tá certo, tem 3 principais. A gente tem o próprio Javier Milei, que é argentino, o Boric, que é daí do Chile, e o Lula do Brasil. E um dos 3 está unidos. O quê? O Javier Milei odeia o Lula e o Boric ele tá ali meio perdido na situação, mas tá mais pro lado do Javier Milei do que do Lula. Ou seja, uma coisa que não tem no Mercosul é uma união, né? Pelo amor de Deus, gente, tá uma coisa totalmente disparada. O Mercosul tá quase entrando em falência daqui a uns dias, de tanto que tá tendo problemas, né? O Mercosul está dividido mais do que tudo, não tem nem o que dizer. Se for falar, um dos sistemas mais divididos que a gente tem de grupos econômicos é o Mercosul, tá? Principalmente por diferença ideológica, aliás, tanto de crítica. O Milei critica o Lula e o Lula critica o Milei, ou seja, que tipo de união é essa onde tem crítica de todos os lados e entre os membros que na verdade eram para ser unidos? É essa que o Pavinato quis dizer, ou seja, Javier Milei, principalmente na época do Mercosul, principalmente, gente, lembre-se dessa palavra, escolheu vir pro Brasil, tá, se reunir na CEPAC 2024 com o Bolsonaro, Tarcísio, os governadores, aliás, se reuniu com a principal oposição do Lula, que no caso é o Bolsonaro, né, que no caso fez as eleições, outras coisas muito assim que vocês sabem que aconteceu no Brasil. Ele preferiu se reunir com o Bolsonaro do que estar presente com o Lula. E, aliás, veio no Brasil e nunca falou, nunca citou o nome de Lula, não fez nenhuma reunião. Ou seja, Javier Milei não gosta de Lula, faz tudo possível para que a direita volte e, de certa forma, não tem uma aliança entre mais esses países. É tanto que, há um tempo atrás, a própria Argentina estava cogitando em sair do Mercosul, para quem não sabe, tá? Então, resumindo, estabilidade e união entre esses 2 grupos, entre esse grupo com esses 2 países, são coisas muito difíceis, principalmente já que são aí, né, as âncoras do própria organização, Argentina, Brasil e Chile, ou seja, chance de acordo, de união e de compaixão entre esses países é uma coisa que está faltando. E assim como o Pavinato disse, é incoerente, é uma fala que assim, né, mentiu muito sobre isso, mentiu muito sobre a união do Brasil com esses
temas de outros países, né? Ou seja, se o Brasil vai e critica a Argentina, critica outros países, você acha que esses países vão querer se unir com o Brasil? Ou até mesmo Javier Milei e Lula, eles têm alguma união boa? Porque até agora a gente está vendo o que falta nesses dois é uma união e uma amizade, né? Já que assim, a última coisa que tem é batimento de pauta entre os dois presidentes, né? E acredito que não vai ter tão cedo também, né? A gente volta com vocês pro próximo vídeo, então já fica aí que a gente vai falar sobre temas muito polêmicos. Então já se prepara que hoje vai ter muita coisa. E continuando, aguardando o pronunciamento do Lula sobre as eleições, né, gente? Todo mundo deu um pronunciamento, por que o Lula não disse nada? Não é meio suspeito ou o Lula tá passando pano pro Maduro? Põe nos comentários, a gente volta com mais vídeos com vocês.